Olá, turma do 8º ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. A disciplina História, aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva. Aqui é mais uma videoaula do LDI volume 1, capítulo 4, páginas 37, 38, 39 e 40. Espero que vocês estejam bem de saúde, tudo bem com a sua família, se cuidando nesse período difícil que nós estamos vivendo. Antes da sequência nessa gravação, tenha em mãos o seu caderno ou principalmente o LDI e um lápis para você acompanhar melhor a explicação. E sempre que necessário, você circular uma palavra ou escrever algo que facilita o entendimento, tá certo? Vamos dar início à explicação. Capítulo número 4 tem o título Revolução Francesa. Fica mais fácil de situar, né? Aconteceu na França e foi uma revolução. Olha só, novamente essa palavra. No início do ano, nós aprendemos sobre revoluções inglesas. Iniciamos o nosso estudo de história com essa palavra revolução, lá na Inglaterra. E se você abrir o capítulo número 1 do LDI, você vai ver que vai falar um pouquinho sobre Elizabeth, vai falar um pouquinho sobre a Revolução Puritana, a Guerra Civil Inglesa, para estar relembrando, né? E esse período da Revolução Inglesa vai acabar com a Revolução Gloriosa, outra palavra que está associada ao nosso tema. Novamente, além do título Revolução Inglesa, ela vai ter o fim com a Revolução Gloriosa, que vai dar o apoio, que vai ser o parlamento, que vai se sobressair nas decisões do Estado. Depois, nós, no capítulo anterior, foi Revolução Industrial. Novamente essa palavra, Revolução Industrial. Sempre a palavra revolução encontrando, né, no nosso estudo. E hoje vai dar início à revolução. Se você não lembra, vou repeti-la. Essa palavra, toda vez que você lê, escutar, escrever a palavra revolução, ela está associado a um conjunto de mudanças, grandes transformações, às vezes na sociedade, na economia. Toda vez que tem várias mudanças, muitas transformações, é colocada a palavra revolução, tá certo? Então, para você estar entendendo, então revolução realmente é algo que marcante num período da história. E como foi marcante lá na França. A Revolução Francesa, ela vai ser um acontecimento tão importante que vai dar início à Idade Moderna. Se você não lembra, lá no 6º ano é ensinado, visto, é estudado o período, a linha do tempo da história do mundo. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é a idade que nós estamos vivendo, esse período da história. E antes desse, chamado Idade Moderna. A Revolução Francesa vai ser utilizada pelos historiadores para colocar o fim à Idade Moderna e para dar início à idade que nós estamos vivendo. Então, a Idade Moderna que estamos vivendo, ela se inicia com a Revolução Francesa. E vamos perceber o porquê que essa revolução foi tão importante. Ela chegou a influenciar muito no Brasil, em toda a América e praticamente na Europa e em outras regiões do mundo. E a gente vai estar percebendo por parte a importância desse acontecimento na história e o porquê, o motivo que nós estamos estudando. No capítulo 2, a gente estudou sobre iluminismo.
essa Revolução Francesa vai acontecer por vários motivos, e a influência principal vai ser do Iluminismo. Professor, não lembro o que é isso. No capítulo 2, página 12 do LDI a seguir, você vai perceber que vários pensadores, eles se reuniram, eles escreveram, eles falaram sobre várias ideias relacionadas à sociedade, relacionadas à política, à economia. Iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa. E esse movimento intelectual vai influenciar muito, principalmente na França. E vários pensadores daquele período, as ideias deles vão estar sendo colocadas em práticas após a Revolução Francesa. Então, se você abrir o LDI na página 12, 13, você vai ver vários pensadores, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, e através disso eles vão estar escrevendo o que deveria ser mudado. E eles principalmente vão estar atacando o absolutismo, né? A forma que estava sendo governada a França e a maioria dos países da Europa. Eles vão estar atacando a Igreja Católica por ter muita influência e deter praticamente todo o conhecimento da época. Vão estar atacando a área da economia. Então, essas ideias, esses ataques vão resultar numa revolução. Então, a Revolução Francesa vai ter a influência do Iluminismo. E na página inicial do capítulo 4, vai estar falando um pouquinho sobre o Antigo Regime, que o professor vai estar comentando daqui a pouco. Na política, a forma de governo era o absolutismo, um rei com um poder absoluto, a gente chama de regime, bem na primeira frase da página 36. A França vivia sob o regime absolutista, quer dizer que o rei ele detinha esse poder, ele não dividia, tinha um poder absoluto, né? Governava de forma absoluta. A sociedade era dividida, estamental, dividida, e a gente vai estar vendo sobre isso nessa videoaula. E a economia era o mercantilismo, essa prática econômica que tinha a intervenção, né, do rei, do Estado, né? E a gente vai estar vendo, já foi estudado nos capítulos anteriores, principalmente lá no Iluminismo, e nós vamos estar vendo um pouquinho sobre isso. E a Bastilha, aquela foto que está no LDI, da página 36, aquela foto parecendo um castelo. Bastilha é símbolo do absolutismo, era antiga prisão do governo. Então ela vai se tornar símbolo do rei, da França. E ela vai ser invadida em 14 de julho de 1789, que vai ser o início da Revolução Francesa. Isso são algumas dicas da introdução na página 36. Se quiserem circular, marcar, ainda vai falar um pouquinho sobre o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E a bandeira tricolor da França, até hoje, né? O azul, cor branca, cor vermelha, e também tem o hino da França, que até hoje tem muita polêmica relacionada principalmente à origem de muitas palavras está associada à Revolução Francesa. O lema liberdade. Liberdade praticamente foi a base do pensamento iluminista, né? Liberdade na economia, liberdade na política, igualdade na sociedade, e vai ser o lema da Revolução. Vamos dar sequência na página 36, então você vai ver a imagem que vai estar, vai ser o símbolo do início da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. LDI 37-38, vamos falar um pouquinho sobre a França daquele período, né? Com 28
milhões de habitantes, a França no final do século XVIII era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o antigo regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como representante de Deus na terra, o absolutismo de direito divino. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, composto por camponeses, trabalhadores da cidade e burgueses. O rei, os nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios, como o de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava com seu trabalho o primeiro e o segundo estado. O primeiro estado tem aquela imagem de 1%, né? Quando fala clero, está sempre associado à Igreja Católica, né? Cardeais, bispos, abades, padres, monges, possuíam muitas terras e cobravam dízimo e taxa sobre batismo, casamento e sepultamento. O segundo estado vai estar no LDI da página 37 também, 3% da população. A nobreza, que eram as pessoas que viviam na corte, os grandes proprietários rurais, eles viviam à custa do Estado ou da exploração do trabalho dos camponeses. E o terceiro estado, que está no LDI da página 37 também, 96% da população. Os trabalhadores urbanos, os camponeses, os burgueses, eles trabalhavam para gerar riquezas e impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam impostos ao Estado e aos senhores diretos. Praticamente a França nesse período vai estar colocando toda a carga de imposto em cima do terceiro estado, resumindo o povo, né, o povo pobre. Na França do antigo regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços altos. Como na década de 1780. As cheias e as secas foram frequentes, os preços dos alimentos pararam e a fome atingiu duramente os mais pobres, gerando grande insatisfação social entre eles. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava os impostos, encarecendo os preços das mercadorias. E como o poder da compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliam, gerando com isso desemprego. E além de tudo, a França, tempo atrás, havia se envolvido em guerras e acabou investindo muito no conflito contra a Inglaterra, na Guerra dos 7 Anos e que hoje é os Estados Unidos, né, na independência das 13 colônias. E somando esses acontecimentos naturais, a seca, as cheias, a miséria, acabou a França entrando numa grave crise financeira. Sempre que nós falamos sobre crise financeira, ela praticamente é o resultado, né? Ela é o resultado de vários más investimentos e sempre uma crise financeira vai acabar surgindo alguma revolta, alguma revolução. LDI da página 39 tem um título, os Estados Gerais, gastando mais do que arrecadava, o governo do rei Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam, a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, compostas de representantes dos 3 estados, clero, nobreza
e camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses. Essa Assembleia não era consultada há 175 anos. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, clero e nobreza reunidos tinham 2 votos contra apenas um do terceiro estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam o controle da situação. Mas não foi isso o que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa, e não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. E praticamente essa Assembleia dos Estados Gerais vai ser o início, né, da grande ruptura, da não aceitação das decisões do rei. Vai ser aonde que eles vão estar saindo e invadindo e tomando a Bastilha, que é a prisão símbolo do absolutismo. Percebam que, principalmente, quando o rei ele vai estar se aproximando dos deputados da Assembleia, é aonde que vai estar mostrando a fraqueza do rei, né? A crise era tão alta, tão forte, a despesa tão alta, que o rei ele vai querer uma solução. E novamente ele vai querer que o terceiro estado, que é os camponeses, que é formado pelos camponeses e os trabalhadores, pagam novamente toda a despesa, todo o imposto, e isso vai gerar uma grande revolta no país e vai dar origem à revolução. Antes de finalizar, no LDI da página 40, tem uma imagem bem esquisita de um sans-culotte. Os pobres da cidade de Paris, que exerciam ofícios como os de serralheiro, pedreiro, ferreiro, sapateiro, entre outros, eram conhecidos como sans-culotte, isto é, sem culotte. Culotte era uma calça justa que terminava um pouco abaixo do joelho, traje típico dos nobres. Os pobres não usavam esse tipo de calça, nem tinham os privilégios da nobreza. Por isso que os pobres também eram conhecidos como sans-culottes. No LDI de vocês, na página 38, vai mostrar um pouquinho, né? Um traje, até os Estados Gerais, na página 39, os trajes de nobre. E o pobre realmente não tinha esse traje, né? E a maioria do pobre vai ser utilizado essa palavra sans-culotte, quer dizer, sem culotte, uma roupa não nobre. O professor vai passar algumas atividades. Eu quero alertar, façam sempre as atividades, não deixam elas ficarem acumuladas, façam uma rotina de estudo, esse conhecimento você precisa ter. Sempre que surgir dúvida, não entender uma atividade, não entender uma parte, uma palavra do LDI ou da explicação, mande mensagem para o professor. O mais rápido possível estarei respondendo e auxiliando você no seu estudo, tá certo? Bons estudos, até a próxima vídeo aula. Um grande abraço a todos.